Eu sou o Laércio, sejam todos bem-vindos aqui no nosso quarto vídeo aí do trabalho de extensão lá da Uninter, né? Bom, primeiro eu quero agradecer a todos aí, esse aqui é o nosso quarto vídeo, né? Teve os outros três, o meu último agora, o terceiro, cara, muito obrigado a vocês que se inscreveram no canal aí, que comentaram, que curtiram o vídeo. Show de bola, cara, a meta desse terceiro vídeo foi, assim, muito bom, né? Eu atingi ali o que eu estava querendo ali nesse terceiro vídeo, né? Então agradeço aí meus amigos, né? As pessoas que eu contactei para que se inscrevessem, os irmãos de clube, show de bola, todos que eu falei se inscreveram e comentaram, os amigos da Inês aí, cara, show de bola esses teus grupos aí, cara. Todos os três últimos aí é, é, se inscreveram, comentaram, curtiram, cara, só tenho a agradecer. Tá? E fala para eles aí para eles fazerem mesmo nesse penúltimo. E depois desse vai ter só mais um, né? Que a gente vai fechar esse trabalho aí para que eu dê prosseguimento lá, que eu envie lá para a Uninter. Certo? Então, para quem está sendo a primeira vez que está entrando aqui no canal e acessando o videozinho, né? Esse é o nosso o quarto vídeo, né? Eu sempre falo isso porque para quem já está acompanhando não precisa, mas sempre tem alguém que entra, né? Que é o primeiro vídeo que está vendo, que está dando essa força pra gente aí. Pô, eu não sou professor nem sou palestrante, né? Então, eu sempre peço pra galera aí relevar isso, né? Porque é mais para dar uma força pra gente, para que eu possa fazer esse trabalho aí. O que é esse trabalho, né? Na faculdade, lá no Uninter, toda vez que está acabando um curso, né? Eles pedem para que se faça o estágio obrigatório, né? São dois. Como está tendo essa pandemia, essa coisa aí que, né? É meio difícil de se aglomerar, essa coisa toda, eles substituíram um dos estágios por um trabalho de extensão, né? Um trabalho de ação social aí, que é o que eu fiz, né? Eu fiz um trabalho de extensão, eles nos sugeriram que a gente visse aí, né, no meio da nossa comunidade, aí, conversasse com as pessoas, no que o nosso curso, né, no caso do meu curso, a teologia, poderia aí auxiliar, né, de uma certa forma, aí, na sociedade, né, nessa demanda. E assim eu fiz, né, conversei com algumas pessoas e resolvi fazer o trabalho sobre drogas, né, drogas aí na nossa sociedade, no nosso meio, aqui, minha região é sítio cercado, né, falei aí com o pessoal da segurança, eles me indicaram aí, eu perguntei, pô, mas qual é as drogas aí que mais tem incidência na comunidade? Porque se for para falar sobre todas as drogas, a gente fica aí um ano falando, porque cada dia surge mais, né? Então eles me deram aí as que mais, as que mais têm incidência, né? Não comentaram sobre o tabaco, sobre o fumo, mas eu achei interessante colocar, né? Então no primeiro vídeo nós falamos sobre o álcool e o tabaco, né? O cigarro. No segundo vídeo falamos sobre a maconha, né? No terceiro vídeo sobre cocaína. E nesse vídeo agora, nesse quarto vídeo, nós vamos falar sobre o crack e drogas sintéticas, né? Para que, como nos outros vídeos eu já comentei, né? A gente tem que ter uma base, a gente tem que ter um conhecimento, né? Nem que conhecimento raso, né? Alguma coisa, para que a gente possa refletir e fazer um juízo do assunto, né? Para que a gente possa discutir, para que a gente possa é, propor soluções, né, o que posso fazer, ou até mesmo quando você vai interpelar uma pessoa que está com um problema, conversar, saber o assunto, saber o que aquela pessoa está sentindo, né, quais são os sintomas que ela tem, né. Então é interessante isso, né. Interessante que a gente tenha um conhecimento e o intuito do vídeo é esse, né. Então eu estou passando o que foi feito no trabalho para os vídeos. Eu tenho que fazer 3 horas de aula, né? 3 horas de aula não, 3 horas de vídeo, perdão. Tem que fazer 3 horas de vídeo, dividir em 5 vídeos, né? Esse é o último vídeo sobre as drogas, né? Daí agora vai ter o último vídeo, que é o quinto, né? Que eu também espero que vocês deem essa força aí, que vai falar sobre as causas, né? O que leva a pessoa a usar a substância, a virar um dependente químico, né? Quais são os fatores que podem acontecer, que são vários, né? Os efeitos que fazem na nossa sociedade e, por último, a gente propor algumas ações, alguma coisa que a teologia também possa ajudar em todo esse cenário, tá bom? Então agora a gente vai falar, vamos começar a falar aí sobre o crack. Cara, o crack, se a gente está vivendo uma pandemia aí do coronavírus, acho que do crack faz tempo que já começou, né? Porque, cara, é um problema assim
gravíssimo. É difícil alguém, eu, você, qualquer um aí, que ande na rua e não veja uma pessoa, um usuário de crack, né? Que já ficou tão habitual que a gente até já sabe ali o tipo da pessoa quando é um dependente de crack. Então vamos começar a falar sobre esse mal aí, sobre essa droga, né? Bom, primeiro uma coisa que foi para mim também foi assim interessante, né? Que eu não sabia. Isso que eu achei legal, né, cara? A gente sempre tem que ir aprendendo, né? Cara, eu tô com 50 e tererê já e não sei tudo e gosto de aprender, né? Gosto de sempre estar aprendendo coisas novas. Mas que a gente não vai sair daqui, né? Nem esse é o intuito daqui que eu não tenho nem capacidade para isso. A gente não vai ser um PhD em drogas, né? Mas, cara, um pouquinho de conhecimento que a gente vai passando, né? Dá pra gente, é bom para que a gente saiba, né? Que eu já falei, para a gente poder se virar aí na comunidade. Então, ó, crack. O que achei interessante é o nome da substância, né? Por que crack? É um termo em inglês que eu não sei alguma coisa a ver, mas é sobre. Mas tem crack também nesse. É aquele barulho que a pedra faz quando está queimando. Crack, crack, crack. Por isso que é o crack, né? É bem. Não tem nem a ver com o nome de nada, né, cara? É o nome por causa do barulho, né? O crack ele é um subproduto da cocaína, né? Que a gente estudou agora a última. A gente estudou não, tá? Não gosto de estudar porque tanto que eu li. A gente viu no último vídeo que eu falei sobre cocaína, né? O crack ele é um subproduto da cocaína, né? Ele é um subproduto da cocaína. A gente já vai falar sobre isso, mas o nome vem daí. Ele vem dessa droga que é a cocaína, né? O nome é o cloridato de cocaína, né? Cloridato de cocaína, ele é aquecido e vira uns cristais, né? A cocaína. Então assim, pra gente começar a entender o universo dessa droga, uma droga pesadíssima, né? Essa droga depois, quando ela é solidificada, quando ela vira o cristal ali de cocaína, né, cara? Ela se torna mais viciante que a própria cocaína, né? Tem alguns fatores que fazem isso acontecer, né? É uma droga que ela atinge diretamente o cérebro, né, o sistema nervoso, né? Diferentemente da cocaína, até nisso a cocaína é um pouquinho mais fraca, porque fraca em termos, né? A cocaína ela vai no cérebro, ela faz com que o cérebro ele comece a agir diferente, né, com as substâncias ali, começa a lidar diferente com as substâncias, começa a potencializar, né, algumas coisas, né, alguns sentimentos, como frustrações, como medo, ele potencializa tudo isso, então a pessoa fica mais, né, tudo potencializado. Já o crack, cara, o crack é doido, cara. Nisso aí o crack ele consegue modificar ali o cérebro tem as conexões, né? O crack ele muda as conexões do cérebro, cara. Poxa, isso é absurdo, né? Imagine conseguir mudar as conexões do cérebro, né? Ele muda o pensamento, ele muda o teu posicionamento, ele muda o teu jeito de ser. Você basicamente cria outra pessoa, né? Vira outra pessoa, né? Ainda bem que tem os tratamentos aí, mas muitas pessoas nem chegam ao tratamento. É uma droga muito, 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 muito pesada, né? Então, ele age diretamente, como a gente falou, no sistema nervoso, né? E vamos começar a falar agora um pouquinho assim de como é que começou a acontecer esse negócio do crack, né? Bom, o pool assim do crack, como foi da cocaína, começou em 2008 lá nos Estados Unidos, né? Provavelmente na Europa ali, né? Com toda a história que a gente já e começou a descer e Estados Unidos, 2008. 2008 não, década de 80. Não, não tem nada a ver com 2008. Década de 80, ali nos Estados Unidos, na periferia dos Estados Unidos. Tinha muita gente viciada em cocaína. E não se sabe como apareceu uma nova droga, né? E essa nova droga qual que era? Era o crack. Por quê? Porque era uma droga que se podia fazer em casa, né? Ela sairia muito mais barato que a cocaína, porque é uma droga misturada, né? O cara com uma grama de cocaína, ele fazia várias pedras de crack, né? E começou a ganhar dinheiro, o pessoal vendendo isso, né? Traficando cocaína. E consequentemente o crack. Mas o crack se alastrou, né? Se alastrou ali. Inclusive, para
curiosidade, assim, quem quiser, na Netflix, né, tem não sei se é um documentário ou se é um filme, é As Mães do Crack, né? Se passa lá no Bronx, nos Estados Unidos, nos anos 80, né? É bem interessante, assim, a gente vê aquilo dali, né, cara? Muitas mães sendo presas, entrando no tráfico. O cara foi um problema gravíssimo de saúde pública nos Estados Unidos, né? E o que está acontecendo no Brasil, né? A gente vê aí o que mais, eu acho que mais chega a gente, assim, aqui no Brasil, são as notícias, quando a gente começou a falar, inclusive para nós leigos, assim, né? Pessoas que não somos aí da saúde pública, nem da segurança, quando se fala em crack, você já vê uma cracolândia, né? Já liga uma coisa a outra, né? Porque é um universo tenebroso aquilo, né? Então, acho que foi o primeiro contato que nós tivemos, assim, dentro de casa, assim, com o crack, foi por o noticiário de São Paulo, né? Diferentemente, para você ter uma ideia só, né, para a gente fazer essa coisa aqui do Brasil, né? Foi a Cracolândia de São Paulo. Em janeiro, o crack, ele não, no início do anos 90, aí, quando começou a surgir o crack, né, no Brasil, com mais incidência, o crack ele não ia para o morro não vendia crack. Os traficantes do morro não vendiam crack, porque eles achavam que o viciado em crack, o dependente químico, ele tinha uma longevidade, uma vida curta, né? Eles achavam que o consumidor do crack, ele não... Você ia matar o consumidor, grosso modo. Não adiantaria você dar uma droga pro cara, que o cara ia morrer logo, não ia comprar mais, não ia te gerar lucro. E com o passar do tempo, eles viram que não era bem assim. Tem estudos aí que mostram que o dependente de crack, aquele cara que usa direto, ele pode durar até 10 anos, né? Usando o crack assim, muito crack, né? Então é título de curiosidade também, né? Então agora se vende morro em tudo que é lugar, né? Então é complicado. Então, enfim, lá nos Estados Unidos, década de 80, aqui no Brasil, década de 90, né, começou a se expandir aí, e hoje em dia a gente encontra essa maldição em tudo quanto é lugar, né? Em tudo quanto é bairro, em tudo que é lugar, o crack está sendo vendido. Então agora vamos falar assim sobre como que a gente pode, vamos falar primeiro como a gente pode detectar o usuário de algum parente da gente aí, um filho, alguém próximo está usando o crack, e vamos falar sobre algumas doenças que o crack pode ocasionar. Bom, primeiro a primeira coisa que a gente tem que notar, acho que o primordial de tudo, é estar assumindo alguma coisa dentro de casa. Acho que em qualquer droga, né? O cara começou a assumir alguma coisa de casa, é porque a pessoa está... É um indício a pessoa rouba para vender para consumir a droga. Ainda mais no crack, né? Que era que é uma abstinência assim, pô, o cara tem que consumir muito. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, cara, começar a não querer ir para o colégio, começar, né, uma paranoia. Como a gente falou, né, tem basicamente os mesmos problemas que a cocaína oferece, o crack, só que potencializado, né, potencializado. Né? Então, é ficar esperto com o que acontece ali, né? As amizades, o viciado de crack, ele tende a não mais ter vínculo familiar, né? Não querer mais, tipo, vamos ali no parente, não quero ir para outro lado, porque a tendência é ele ficar próximo das pessoas que vão dar droga para ele, né? Ele com uma pessoa que não vai ter droga, né? O desleixo com a pessoa, né? Tem estudo de um estudioso no assunto, se eu pego aqui o nome um psiquiatra, o nome dele é Felix Kasler. Ele até comentou assim que no início a pessoa quando começa a usar o crack, a tendência dele é desaparecer, né? Então a pessoa pensa que o jovem saiu na sexta, voltou só na segunda-feira. As pessoas pensam que no caso do amigo, não, o cara some, ele some para consumir droga. No início o cara fica tão assim, quer droga, droga, droga. 3 dias, ele não liga para higiene, não liga para ele, não liga para nada mais. Ele vive para droga. Então ficar esperto, cara, deu uma sumida, a pessoa deu uma sumida, o ente deu uma sumida. Não está mais se cuidando, né? Não está mais cuidando de si, né? Aparece com queimaduras, né? Queimaduras na mão, boca, né, cara?
língua, porque o crack, ele dissolve, ele evapora a 90 graus, então é muito alta, a temperatura é muito alta, né? Isso, e os caras fumam aquilo, cara, ficam ali, né? E se queimam, porque eles querem aproveitar até o último, né? Então fica esperto também com as pessoas, seu vizinho, algum que você goste, se está queimando os dedos, né? Queimadura na boca. E outra coisa também, tem muitos que fazem em casa. Então, porque você está passando, você sempre vê ali a pessoa com uma colherinha ali no fogão, dissolvendo alguma coisa, pode falar que está... Porque o usuário, o dependente químico, ele tende muito a mentir também, né? Ele mente demais. Então fica esperto, se a pessoa está ali dissolvendo aquela coisa ali numa colherinha, o que acontece? Essa colherinha é usada para misturar bicarbonato, né? Água e a cocaína, né? Cocaína em pasta base, né? E estado aí como se compra. Ocasiona ali uma reação química. Ele tem vários nomes aqui, né, cara? E o intuito não é esse de ficar falando sobre sigla mas, cara, para conhecimento, se quiser, procura lá a substância, né? Mas enfim, há ali ele coloca a droga na colher, coloca o bicarbonato de sódio, água, a cocaína e esquenta. Esquentou aquilo, né? Vai ter a reação química, vai subir, é igual leite, né? Quem já ferveu leite sabe. Né? Ferve o leite, a nata sobe, né? É a mesma coisa que acontece ali. Subiu aquela substância em cima, eles tiram com um alfinete, com gato, qualquer coisa, tiram aquela parte de cima, é aquilo que vai virar a pedra, vai virar o cristal, que a pessoa vai queimar depois. E o interessante dessa pedra, que é o crack, né? O crack, depois de todo esse processo aí de queima, né? De fazer na colher. Cara, você que já fez bala com açúcar, sabe? Você faz a bala, né? Quebra ali, esquenta ali, o açúcar fica empedrado. Mas se você deixar no canto, aos poucos ele vai ficar um pouco, né? Aguadinho ali, ele vai... E a pedra de crack não. A reação química que é tão forte, né? Que junto com o bicarbonato, com essa coisa toda ali, quando ele não vira mais, o estado dele fica, né, vira uma pedrinha ali, ele não dissolve fácil, só queimando, né? Então é mais um toque para se dar. Se você vê alguém aí, né, no foguinho ali na cozinha da sua casa, esquentando ali a colher, eu ainda também que é um pouco mais difícil, né? Mas a gente não abordou porque não tem muita incidência da heroína aqui no bairro, né? Eu falei mais sobre o que tem mais incidência, né? Mas tem várias drogas, né, cara? Os opiantes aí, né? Que, cara, heroína, enfim, tem muita coisa. Então é isso. Então falamos sobre o dependente do químico do crack, né? O nome do crack, falamos aí, né, que ela vem da cocaína, falamos que ele degrada o corpo da pessoa, né? A pessoa fica relaxada. Cara, todas as drogas, né? Sempre é não querer trabalhar, desleixo. O crack é pior, porque ele sempre vai querer mais e mais e mais e mais e mais e mais droga, né? E mais droga, e os efeitos que ele faz psíquicos, né? São terríveis. Terríveis, 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 terríveis. Ele causa, cara, alucinações. Como é a cocaína, pânico, né? Pode entrar em estado de pânico, essa síndrome do pânico, né? Desencadeia muita coisa ruim. Né? Muita coisa ruim. Então, quando a gente vê às vezes aí o magrelinho aí na rua gritando, berrando, ele está na paranoia. Né? Ele está numa paranoia. E o perigoso do crack é ser usado junto com álcool. Pode ser letal, cara. Essa coisa aí, essa dobradinha aí, álcool e crack, cara, pode ser perigosíssimo. Normalmente o usuário ele não usa o álcool, né, cara, porque ele tá louco atrás da pedra, mas é perigoso. Cara, o coração ele acelera o coração, né, pode dar complicações renais, hepáticas, pode dar tudo aquela coisa aí, o crack, né. Cara, fica esperto também, fica com problema gástrico terrível, né? Dá muita diarreia. Fica esperto com esse tipo de coisa dentro da nossa casa, né?
se algum ente aí, às vezes a pessoa consegue camuflar, é difícil conseguir, mas tem pessoa que conhece, consegue, né? A gente tem aí exemplos aí de artistas americanos que até trabalhavam, né? Cantores aí, né? Whitney Houston, mais aquela Amy White, alguma coisa que eu não lembro o nome, também faleceram, usavam crack, né? Perderam essa luta por crack. Então é uma droga que atinge qualquer camada social também. Às vezes a pessoa fala, não, é só pobre aí que usa. Não, velho. A droga é aquela coisa, né, cara? Você começa a usar uma, outra e vai, vai, vai. Chega a hora que você é, é, não, não tem mais o que fazer, vai pro crack. Às vezes se mistura também. Por isso que é legal você ter conhecimento e conversar. Às vezes você pega um jovem, não, só usa maconha, maconha que a gente já conversou sobre o vídeo, né? Mas tem muita gente, por sacanagem, traficante, sei lá, alguém assim, coloca o crack dentro do fumo, cara, que é o chamado Cabral, né? E a pessoa vicia no crack fumando fumando maconha, cara, né? É uma coisa perigosíssima, né? E daí, indo para os problemas psiquiátricos, né, cara, é basicamente o que acontece com a cocaína, né? A pessoa pode ficar é, paranoica, pode, né, ter o estado aí de perseguição, né, oscila muito o humor, né, quando não está usando a droga. É complicado, cara. A droga ela não é fácil, essa droga essa droga de crack, né? Então, eu acho que a gente já falou sobre, né, sobre isso, sobre os efeitos da cocaína, os sinais, como a gente pode, né, detectar, né, detectar que um ente nosso tá usando essa substância. E essa é basicamente todo, porque acho que todo dependente químico, de uma certa maneira, ele age da mesma forma, né? Droga é cérebro, né, cara? Cérebro aí vem para nós, a maconha é um gatilho para a esquizofrenia, né, cara? E assim, assim vai o resto, né? Perdão, que assim acontece as outras coisas, né? Então a gente vai encerrar esse assunto do crack agora, né? Então eu acho que a gente atingiu o nosso objetivo, a gente já conseguiu saber o que é o crack, né? Como é que se produz o crack, né? Lógico, rasamente, né? Quem se interessar pode, né? Se causou aí vontade de aprender mais, é legal, né? Procurar saber as substâncias certinhas, como é que faz, né? Vamos conseguir também detectar se a pessoa está usando ou não, um parente nosso, um filho nosso, né? E os efeitos que essa droga faz. Para a gente conseguir chegar numa pessoa e falar, cara, se você conseguir continuar usando o crack, velho, você vai ficar, você pode ter um câncer de garganta, você vai ficar, pô, sem falar, você vai poder ter um câncer aí de pulmão, você vai poder ter um infarto, aí, um derrame e morrer aí, cara, de uma hora para outra, né? Vai degradar a sua vida, vai virar um zumbizão na rua aí. Tá bom? Eu acho que pelo crack já deu pra gente abordar alguma coisa aí. Tá? Agora a gente vai ter um outro assunto, para terminar o assunto de drogas, que são as drogas sintéticas, né? As drogas sintéticas, elas, cara, a gente podia falar aí 1 bilhão de anos, porque todos os dias, né, se fazem drogas novas, drogas sintéticas novas, né? A gente vai abordar algumas só para a gente ter uma ideia, né? Que essa droga é uma droga muito perigosa, né? É difícil a gente saber que o filho da gente, um parente, alguém está usando, né? Às vezes a pessoa está usando, você pensa que a pessoa é uma pessoa hiper saudável e está usando uma droga sintética, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai falar grosso modo assim só para a gente entender um pouco, né? Para a gente poder ter argumento para conversar, né, com quem quer que seja, como eu já falei. Assim, a primeira droga sintética, né, a ter um status assim de famosa, digamos assim, foi o LSD, né? O LSD, o ácido lisérgico, né, muito popular nos anos 70, né?
a época aí dos hippies, essa coisa toda, né? Liberdade, sexo, drogas e rock and roll, né? Foi muito famoso ali nos anos 70, né? E assim, veio caminhando, caminhando, né? E, e teve outras drogas também que, como eu falei, todos já estão sendo feitos. Mas uma particularidade do LSD, né? A gente vai contar depois, mas cara, é o flashback, cara. Você usa ele agora, né? Parou de usar. Cara, você pode ter o efeito do LSD, cara, meses depois, pode sentir a sensação quando você usou. Imagina você dirigindo ali, né? E ter um flashback desse. Oh, imagina, cara, é um perigo. Então a gente vai falar sobre essas drogas aí. Bom, o que é uma droga sintética? O que difere uma droga sintética de uma droga, da cocaína ou da maconha? Bom, basicamente é que uma é natural, deve na natureza, são de plantas, a outra é feita por uma pessoa, por um ser humano, feito por um químico, né, que pegou várias substâncias, fez uma droga, né, e soltou aí para o pessoal usar, né. Essas drogas, as drogas sintéticas, elas são conhecidas como drogas design, né. Design por quê? Porque foram criadas, né, foram criadas por alguém, né. Muitas vezes essas drogas elas são feitas com substâncias lícitas, né? Ali elas são quimicamente manipuladas para que não aparecer ilegais, né? Inclusive tem até maconha sintética. Você consegue sentir o efeito da maconha, só que não é uma coisa natural, é uma coisa fabricada, né? E isso é muito perigoso, cara. Porque, sabe por quê? Porque são vários químicos que estão mexendo nessas drogas, né? Então você nunca vai saber o que tem ali dentro. Às vezes o menino compra uma droga pensando que depois tem o êxtase, né? Digamos, o êxtase, pega uma dosezinha que para ele tá bom, mas naquela dosezinha ela tem mais substância do que normalmente ele usava. E pode acontecer aí uma overdose e morrer, um ataque cardíaco na pessoa, né? Então a gente vai falar sobre algumas drogas sintéticas para gente entender um pouco, né? E vou falar sobre uma também que é muito usada em academias, pasmem nisso, cara. Academia de musculação, de ginástica, né? Já falamos sobre isso também. Bom, então é o seguinte, as drogas sintéticas, né, LSD, êxtase, as anfetaminas, efedrinas, né, e muitos outros. Isso todo dia tem uma droga nova sintética. Então a gente vai só apenas falar sobre algumas, só para a gente ter aí uma noção do que é isso, o que isso pode ocorrer, né, nas pessoas, né? Então, primeiro a gente vai falar sobre o porquê que é feito isso. A gente já falou, são substâncias manipuladas, legais, para não serem taxadas como legais, por isso são vendidas na internet, são vendidos em lojas, eles entregam na sua casa, né, cara? E eles ficam ali manipulando ali, né, as informações, né? Às vezes eles vendem como cristais de banho, eles vendem como para usar junto com fumo, substância para você queimar com fumo, e bem escrito no rótulo ali, proibido o uso humano. É tudo para descaracterizar, né, a ilegalidade do comércio da droga, né? É um problema sério, né? Para ter ideia aqui, de 2009 a 2014, 200 a 300 drogas novas surgiram nesse período, né? De 2000 a 2014. De 2014 para cá, mais 650 conhecidas, fora todo dia que vem, imagine, 650 nesse período. Já foi mais de mil drogas aí, mil tererê drogas aí de 2000 até agora, 2021. E fora o que está surgindo que as pessoas não sabem. Então é um problema gravíssimo também, né? Então a gente tem que ficar esperto quanto a isso aí, né? Esses produtos químicos aí que são vendidos aí, né? O LSD já deu uma comentada, essa droga atinge diretamente o sistema nervoso central, né? Causa alucinação, o LSD particularmente, né? Ele causa alucinação. Ele faz o mesmo efeito do cogumelo, né?
como eu falei, né, são drogas que, para que você sinta o efeito do natural, né, para que passe por sendo legal. O LSD antigão não entrou muito nessa, foi mais os estudos que fizeram mesmo, né, e chegaram nessa droga aí. E tem o flashback, falei pra você, o cara usou hoje, né, daqui a um tempo ele pode sentir o efeito da droga, né. Outra droga muito usada pelos jovens, cara, todo mundo fica esperto, os jovens nessas raves aí, né, usam muito o êxtase, né. O êxtase, o que ele faz? Ele é conhecido como a droga do amor, né. O êxtase, ele promove assim agitação, ele potencializa, né, as sensações humanas. Então tudo que você sente é potencializado, inclusive o libido, né? Tudo se potencializa quando você usa o êxtase. Então fica esperto, né? Quando teu filho voltar de uma rave, ficar consumir muita água, né, muito agitado, né? Tu fala, pô, o Pé é gente boa de casa, mas ele sai para se divertir, mas volta assim eufórico, olhão assim, falta de sono, né? Às vezes tem pequenas alucinações, né? Alguma coisa pode estar acontecendo, né? Você pode não encontrar, mas procura, né? Procura ver se não acha algum comprimido, algum envelopinho, algum selinho, alguma coisa que possa caracterizar a droga sintética, né? Tem outras drogas que elas vão assim na mesma vibe que o êxtase, né? Inclusive tem um que é deixa eu ver se eu acho aqui, o PMA, né? E é legal você conversar com a piazada. Esse PMA, ele faz o mesmo efeito que o êxtase. Só que quando a rapaziada usa, ele demora mais para fazer o efeito. Ele é mais barato, mas ele demora mais. O que pode acontecer? Nesse intervalo, a pessoa pode tomar mais, né? Pô, não está fazendo efeito, vou tomar mais um comprimido. E isso pode dar uma overdose, pode causar morte. Então, além do êxtase já ser complicado, já tem um outro parecido com êxtase, mais barato, né? Que a tendência de mercado é essa, né? O pessoal jogar mais para conseguir mercado. E a pessoa pode morrer com overdose com isso, né? Tem uma ketamina, que também é conhecido por especial K, né? É um analgésico, né? Foi muito usado na década de 70 também, né? Tudo de laboratório, então não é uma coisa nova. Tem um aqui que é de 32, já vou falar para vocês. Também ela causa a mesma coisa, né, cara? Os efeitos são basicamente os mesmos, alucinações, taquicardia, toca direto sem sono, cara, e pode causar muita coisa, pode causar problema respiratório, né, cara? É uma droga muito pesada, né? Muito complicado isso aí, né? E, cara, tem drogas assim, cara, que você não acredita se te falarem. Tem um tal de Crocodile, droga sintética também. Cara, essa droga do zumbi, cara. Quem já viu aquele Zumbi Walker lá? Desses vídeos, desses clipes aí de zumbi, de filme de zumbi, Zumbilândia, zumbi isso, aquilo. Cara, o dependente químico dessa droga, ele fica igualzinho um zumbi. Ele é aplicado, né? Então, quando se aplica essa droga, a região onde foi aplicada, ela fica preta, roxa, desescama tudo, depois fica aquela cor de defunto, cara. A pessoa fica pálida, igual um zumbi, cara. Degrada, acaba com a pessoa. E os distúrbios cerebrais são, assim, horríveis, cara. Horríveis. São terríveis, né? Essa droga que foi feita em 32, né? Ela foi feita pelos soviéticos, né? E a partir de 2000 ela começou a usar como recreativa. Cara, como é que você vai usar uma droga dessa como recreativa? Você vai acabar com você, né? Mas se você pegar na internet e joga ali, você ficou curioso aí sobre droga sintética, o intuito é esse também, né? Que causa curiosidade, que as pessoas procurem. Cara, dá uma olhada pra você ver. Cara, é horrível, as pessoas, o antes e o depois dessa Crocodile, né? Do pessoal que usa muito êxtase. Cara, não é bolinha, né? Tem uma outra agora que não é muito conhecida no Brasil,
mas tem especialistas que falam que tem grande probabilidade de vir para cá e o negócio pode pegar. É um tal do 251 N-bomb, né? Ela começou a ser vendida pela internet, né? Ela é a mesma coisa, o uso é igual ao do LSD, né? Ele vem uns papeizinhos, né? Que a pessoa coloca embaixo da língua, né? E causa todos aqueles efeitos, alucinação, euforia, falsa sensação de felicidade, né? Fica bem doido, né, cara? E, cara, isso tudo vai acabando com a saúde dos jovens, né? Ainda mais os jovens hoje em dia, né, cara, que buscam aí, né, cara, que estão na balada, querem se divertir, né, e às vezes as pessoas usam isso para uma falsa liberdade, uma falsa felicidade, né? Então é interessante que a gente que se converse, né, que se converse com o jovem, né, e explique, fala, ó, eu fiquei sabendo que essa droga faz isso, quero saber se você não está fazendo, né. Cara, e tem muitos, tem os cristais, né, cara, MDMA, MD, né, tem as metanfetaminas, né, cara, os ICES, né, que cara, estão proibidos no mundo inteiro e o pessoal usa, né, cara. E é tudo a mesma coisa, é tudo, porque é o seguinte, a droga, né, se a gente falar que a droga, o efeito é ruim, é mentira, né, cara. No primeiro momento a droga é muito boa, depois começa a acontecer os problemas, né, começa a aparecer o vício, a dependência química e os problemas, né, psiquiátricos e né, no corpo da gente, degrada tudo, né. E como eu falei, né, que a gente já comentou sobre muita droga sintética, né, porque a gente tem tudo tem os seus grupos, né. Então a gente pegou ali o êxtase, né, que já tem os seus subprodutinhos ali, né, são produtos similares, que é a pessoa na balada, quer ficar mais acordado, dá euforia, né, fica mais latente as sensações humanas, pá, o libido, pá. Tem outras que são iguais, que causam dependência da mesma forma, e os efeitos psiquiátricos são os mesmos, né, paranoia, né, e daí vem as metanfetaminas, né, e as metanfetaminas, né, tem algumas que são usadas para tratamento médico, né? Tem uns lados bons também, né? Tem crianças que têm algumas síndromes, né, que usam aí para dar uma melhorada, né. Tem até aquele transtorno de déficit de atenção, né. Eu uso um pouco do medicamento para dar uma melhorada, né. Tem uma outra doença que é a doença narcolepsia, né, que é do sono, né. A pessoa tem muito sono, também se usa, mas é a diferença, né, na maioria dessas drogas, a diferença dela fazer bem ou mal, muitas delas é a quantidade ali, né, é a dose. Desde uma dosezinha ali para dar né, é bom. Agora, o cara tem que tomar uma grama, toma 30, 40 gramas, pô, é lógico que vai dar problema, né. E por último, vou deixar para dar um toque na galera aí, né, que nesses outros a pessoa sai para balada, tudo bonitinho, e o pai e a mãe não sabem que está lá se drogando um monte, acabando com a sua saúde, né. Então quando volta, tem que ficar esperto. Agora outro é o seguinte, fala, pô, meu filho está cuidando da saúde, tendo para academia, está um pouco gordinho, e chega em muitas academias, né, cara, chega o pessoal ali, ó, toma isso, toma aquilo, né, são as efedrinas, né, cara, são os termogênicos potentíssimos, assim, eles usam para isso, né, porque ele aumenta a temperatura do corpo, então a galera usa para isso. E esse medicamento, cara, ele só é liberado para uso médico em hospitais, e a galera usa como termogênico. Causa também, cara, batimento cardíaco acelerado, pode matar o cidadão ali do ataque cardíaco, né? Então fica esperto. Vê se o filho está usando, o que está usando, mexer nas coisas do filho. Ô filho, está fazendo academia, o que você está tomando? Tomando aí uma suplementação. E vai averiguar, cara. Tudo pego no início é melhor, né? Então, beleza. Então, eu acho que para esse nosso quarto vídeo, eu acho que já deu, né? A gente já falou
basicamente sobre o que a gente queria. A gente abordou o crack, que é uma pandemia nacional e mundial, né? E as drogas sintéticas que tem tudo para atingir isso, cara. Né? O preço caindo, novas drogas surgindo, né? O pessoal aí, agora com essa coisa da pandemia, eu acho que deu uma parada isso aí, né? Mas sempre fica atento, né? Fica atento quando volta de casa, essa coisa de ficar dias fora, porque depois que foi, é difícil, né? Não é impossível, mas é difícil. Lógico, tudo tem jeito. Mas tentar no início é mais fácil, né? Conversar, ó, filho, você está indo para balada, mas se te oferecerem alguma coisa, não toma, né? Ou toma, né? Cara, fique esperto com o que você está tomando, o que estão te oferecendo, né? Vai ver onde está, né? Encara o problema do crack também, né? Ver com quem está andando. Tudo é uma questão de você tentar, lógico, muitas vezes você não consegue, né? Por circunstâncias, mas tenta informar. Isso que a gente quer passar com esse vídeo, né? Então a gente consegue detectar algumas coisas e conversar. Tá bom? Então a gente vai encerrar por aqui esse nosso vídeo. Vai vir o último vídeo, que daí eu vou falar sobre aí, o que a gente viu sobre o que leva alguém a virar um dependente químico, o que leva os efeitos que a droga faz na sociedade aí. E por último, alguma coisa, alguma solução, alguma coisa que a gente possa fazer, né, para amenizar esse problema aí. Então agradeço vocês que viram o vídeo, comentem ali por gentileza, né? Convidem outras pessoas aí para se inscrever. Como eu falei no início, eu não sou palestrante, não sou professor, só estou querendo terminar meu curso e os amigos estão ajudando aí, comentando meus vídeos aí, para que eu possa terminar esse projeto. Tá bom? Obrigado a todos aí e fiquem com Deus. Abraço a todos. Tchau.